Fala, Crypto Traders, começando mais um vídeo aqui no canal e já esmaga esse like aí, vamos dar uma olhada no Bitcoin, o que está acontecendo no Bitcoin, nas altcoins, quais são algumas dicas que a gente pode ter para ver as próximas oportunidades de trade. Então, já de olho no Bitcoin aqui no tempo gráfico de um dia, aqui tem o nosso fundo do movimento, estabelecemos um topo descendente e agora estamos provavelmente indo testar o fundo, e isso permanece a tendência de baixa no tempo gráfico diário, né? No tempo gráfico de um dia, ou seja, cada barra é um dia de negociação, fundo, topo descendente, fundo, topo descendente, podemos facilmente, e ainda é uma das maiores probabilidades, a gente continuar na tendência de baixa no tempo gráfico diário. Eu acabei montando algumas posições nesse último teste aqui, né? A gente acompanhou, montei posições em 57, 56, 55 e alto, e eu acabei saindo com 20 e 30% das minhas posições quando a gente começou a ter o primeiro repique, saí com 20 e 30% das minhas posições, isso reduz o meu preço de stop para baixo do fundo formado. E agora, qual será a estratégia, né? O que a gente pode fazer nesse tipo de cenário? Tá, eu sei que a tendência no tempo gráfico diário no Bitcoin está de baixa, só que a tendência no tempo gráfico mensal e a tendência no tempo gráfico semanal estão em alta. Então, nesse momento, eu quero ter exposições em Bitcoin, eu quero testar essas possibilidades e ter a possibilidade de ter um tipo de exposição no Bitcoin para caso ele tenha alguma continuidade de alta, eu estou participando disso. Das minhas posições de swing trade, eu tinha saído com todas elas no rompimento dos 62, então isso liberou todo o meu capital, que eu reentrei com um pedaço dele aqui, e aí já saí com alguma parte, liberando ainda mais capital. Então, a minha exposição em Bitcoin hoje está muito pequena, eu estaria de olho para o seguinte: tempo gráfico no diário com RSI em sobrevenda. Então, eu gostaria de, nesse momento, se a gente tivesse uma continuação de baixa, o diário entrasse em nível de sobrevenda. Isso me faria dar um zoom out e aí eu observaria em tempos gráficos maiores, como o semanal ou o mensal, formar uma nova base de preço contra a base anterior. Provavelmente vamos formar contra a base anterior e eu quero ter exposições em Bitcoin. Então, nesse momento, eu tinha uma posição de stop, eu compartilhei até lá no nosso grupo dos tubarões que eu tinha uma posição de stop abaixo do fundo, mas acabou que eu decidi que eu não vou deixar a minha posição ser estopada, porque eu quero ter exposição no Bitcoin, e como minha posição é muito pequena e o meu ponto está no 0 a 0 logo abaixo desse movimento, eu vou querer adicionar mais posições quando a gente entrar com o diário em sobrevenda. Então, observando aqui o RS Level seria na casa de 51, 50 mil, a gente teria esse diário em nível de sobrevenda. Então, esse que eu estou observando agora, a curto prazo eu não estou fazendo muita coisa, não tem muito o que se fazer. Eu falei até de uma possibilidade de um bottom fishing, que é você comprar muito próximo de um ponto de suporte. Acabou que a gente teve até essa oportunidade aqui, né? A gente entrou em nível de sobrevenda nos tempos gráficos menores, formamos a base de um fundo duplo e estamos tendo um repique. É um trade aqui com risco-retorno relativamente muito baixo, você pode perder 0,30, 0,50%, ter a possibilidade de ganhar 2, 3, 4, 5 ou ter até uma continuidade alta formando fundo duplo. É improvável, mas existe essa possibilidade de trade. Eu compartilhei lá e alguns tubarões acabaram, se bobear, entrando nesse tipo de operação. Não estou fazendo muita coisa a curto prazo, estou literalmente aguardando aqui alguma definição do tempo gráfico diário, se a gente vai ter uma continuidade de baixa para eu adicionar minhas posições no diário em sobrevenda, ou se a gente vai ter uma reversão de tendência. Um pivô de alta no tempo gráfico diário me faria, após a confirmação desse pivô de alta no diário, me faria pensar em uma possível entrada em um ponto um pouco mais acima, esperando que a gente tivesse continuidade de alta e rompimento. Por isso que eu quero ter exposições, por isso que eu não vou ser estopado no fundo do movimento, vou ficar aguardando. Ethereum, por outro lado, está um pouco mais saudável do que o Bitcoin, né? O Ethereum segurou um pouco melhor do que o Bitcoin, está um pouco mais saudável, ou seja, se o Bitcoin romper para baixo e não tiver uma continuidade de queda, Ethereum pode facilmente segurar o fundo desse movimento aí, 3.960, ele pode facilmente segurar esse tipo de movimento. Então, foi até uma coisa que eu compartilhei no grupo dos tubarões hoje, um dos pontos chaves que me fez conseguir acumular mais capital a longo prazo é saber a hora de ficar quieto, é saber a hora de não fazer trade. Tem horas que a gente não tem que fazer trade todo dia, não tem que buscar oportunidades todos os dias. A gente surfou aqui em Litecoin, a gente surfou um belo de uma movimentação de alta, que a gente entrou quase em 191 e surfou lá até 250, 260, 270, tivemos excelentes ganhos nas últimas semanas e é imprescindível que a gente não devolva esses ganhos, que a gente não fique fazendo tentativas forçadas para devolver todo esse ganho que a gente já obteve.
Então, Litecoin aqui no semanal, com certeza a gente vai formar uma base de preço contra 170 dólares, e olhando nos tempos gráficos diários, a gente também está muito próximo ao Bitcoin e ter um rompimento para baixo. Então o próximo suporte seria na casa de 190 dólares, depois 170 dólares. Então tivemos excelentes ganhos que a gente não precisa ficar arriscando para ter a possibilidade de devolver. É só ter uma paciência, aguardar um pouco mais, que logo mais a gente vai ter uma clareza melhor e oportunidades de trade virão. SP500 a gente teve o anúncio, né? O Powell continuou. Powell era o chairman lá do Federal Reserve dos Estados Unidos, e a gente teve o reanúncio, né? Ele vai continuar na cadeira, não vai sair, e aí o mercado respondeu positivamente, e aí depois negativamente, rompendo os nossos fundos no tempo gráfico de 4 horas, acabou puxando a maioria dos nomes do mercado cripto para baixo. A gente tem Mara, que são empresas de mineração, empresas que são envolvidas com o mundo cripto, mas negociadas no mercado tradicional. Hoje foi um dia vermelho para essa empresa, que também muito parecido com o Bitcoin, tem Riot também, empresas devolvendo. Então é um mercado consolidando como um todo. Correção 100% saudável, não tem como se preocupar com esse tipo de correção, 100% saudável. E temos sempre alguns nomes, acho que era Gala, o USDT, que está em grandes movimentações de alta. A gente está aguardando por um fundo ascendente no tempo gráfico diário. Isso seria quando o 1 hora entrasse em sobrevenda. Então essas empresas têm oportunidade de trade quando 1 hora entrar em sobrevenda. Meu alarme já está aqui setado e eu estou aguardando. Um belo dia ele vai entrar em sobrevenda e vai dar uma oportunidade de trade. Comenta aqui embaixo quais são as empresas, quais são as moedas que vocês estão vendo que estão tendo continuidade de alta, moedas que estão tendo movimentações de alta, porque essas moedas com um cenário diferente do Bitcoin, a gente tem oportunidades melhores para operar nela. Então comenta aqui embaixo para mim se você sabe alguma moeda que está subindo, que está tendo continuação, comenta aqui embaixo que a gente vai buscar oportunidade de trade. Mana deu oportunidade de trade no 1 hora em sobrevenda. Olha só, 1 hora bateu em sobrevenda, exatamente isso que a gente quer ver em Gala. 1 hora bateu em sobrevenda e a gente teve uma oportunidade de trade, quase 10% de repique depois desse 1 hora em sobrevenda. Lembrando que depois que a gente atingiu, olha só essas sombras aqui embaixo, essas sombras significam uma força compradora agindo próximo do ponto de suporte criado no 1 hora em sobrevenda. Então isso é extremamente saudável e geralmente 1 hora em sobrevenda em uma tendência de alta gera um fundo ascendente. Então, fundo ascendente foi formado junto com a média de 12 períodos. É exatamente isso que a gente quer ver em Gala. Uma bela hora a gente vai vir formar essa base de preço. Estarei observando numa hora em sobrevenda para adicionar posições. Então, comentem algumas outras moedas aqui que estão tendo continuidade de alta para a gente ver essas oportunidades e compartilhar aqui no canal também. Assim todos somos ajudados. Lembrando que do dia 6 ao dia 13, se você quer aprofundar o seu conhecimento nesse tipo de estratégia, é um tipo de estratégia que com certeza vai fazer você alavancar os seus ganhos aí. Quando você souber essa estratégia a fundo, souber aplicar essa estratégia de forma correta, você com certeza vai lucrar mais nesse mundo cripto. Então, se você quer aprofundar o seu conhecimento, eu estou criando um evento que vai ser 100% online, 100% gratuito, que vai do dia 6 a 13 de dezembro. Vou deixar o link aqui embaixo para você fazer a sua inscrição. Só fazer a sua inscrição, ficar dentro do grupo do WhatsApp, que você vai ser avisado lá dentro desse grupo das possibilidades das pré-aulas, né, para você já chegar na aula preparado com isso. Vão ter algumas novidades aí antes das aulas começarem. Então clica aqui embaixo, se inscreva, garanta logo a sua vaga e assim você fica dentro do treinamento. Vai ser 100% gratuito, você não vai gastar absolutamente nada e vai aprender muita coisa nova. É isso, o link do meu Instagram e do grupo gratuito do Telegram tá aqui embaixo também, todos os meus links estão aqui, segue lá, muitas novidades no dia a dia e a gente consegue um contato melhor. Então é isso, uma análise rápida do Bitcoin e o que eu estou aguardando. Se a gente romper aqui, se a gente formar o pivô de alta no tempo gráfico diário, eu vou estar com uma exposição em Bitcoin e vou pensar em adicionar ainda mais posições quando isso aqui confirmar. Se tiver continuidade de baixa, vou manter a minha exposição em Bitcoin, porque é muito pequena perto do capital separado para reentrada, e aí vou pensar em adicionar mais posições quando o diário entrar em sobrevenda. Esse é o cenário do nosso mundo cripto hoje. E comenta aqui também as moedas que vocês querem mais ver aqui, as moedas que vocês querem ver aqui no canal pra gente fazer as análises, manda aqui pra mim. É isso, tenham uma excelente noite, muito obrigado a todos, esmaga esse like e grande abraço.